Bom dia a todos. Quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Jundiaí, São Paulo, Brasil. 20 graus centígrados, temperatura interna. Um ótimo dia de sol. Após alguns dias de chuva, ontem à noite, início de madrugada, choveu forte. E hoje o sol apareceu. Está um dia muito agradável, ar puro. Eu sou espiritualista, cristão, graalita. O termo graalita significa leitor da mensagem do Graal de Abidrushim. A mensagem do Graal de Abidrushim não significa uma religião. Pois o seu autor, que se chamava Oscar Ernest Beinardit, que nasceu em 1875 e faleceu em 1941, nunca teve essa intenção de formar uma religião, mas assim, enfim, é uma doutrina. A mensagem do Graal é uma doutrina cristã do Santo Graal. Portanto, ela é uma doutrina de caráter filosófico espiritualista. Essa obra ela é em 3 volumes. E no último vídeo que eu gravei, estava falando lendo trechos da dissertação 48, Ressurreição do Corpo Terreno de Cristo. E é uma dissertação de 9 páginas, que está no 2º volume da Mensagem do Graal. Então, vou continuar a ler um outro trecho. Costumo fazer algumas reflexões. O pior inimigo do homem, sob o ponto de vista estritamente terreno, é o comodismo. E, em relação à crença, tal comodismo será sua morte espiritual. Ai daqueles que não despertam logo e não optam pela mais acurada análise de tudo quanto chamam crença. Todavia a destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria. Os falsos pastores que conduzem o rebanho aos ermos desamparados. Jamais disporão doutro recurso a não ser o de reconduzir as ovelhas desgarradas, pondo-as de novo no caminho verdadeiro. Mas resta a grande questão: saber se ainda disporão de tempo indispensável para tanto. Que cada pessoa, por conseguinte, se examine bem antes de resolver doutrinar o próximo. Crença falsa é falsa ilusão. E essa, tanto aqui como no além, prende de tal forma o espírito humano, ligando-o com tal força, que somente o poder
que somente o pode libertar a vitalidade poderosa da verdadeira palavra de Deus. Fique, pois, avisado cada um para ficar atento à chamada da palavra. Somente sente essa chamada a quem ela é destinada. Que esse, então, a examine, pese e se liberte. Que ele não esqueça que apenas a sua própria resolução pode romper os grilhões que ele estendeu diante de si com crenças falsas. Assim como outrora ele resolveu, por comodismo ou preguiça, adotar às cegas qualquer doutrina, sem a examinar atentamente em todas as suas partes. Ou assim como procurou negar Deus apenas por não ter podido encontrar sozinho o caminho que a ele vai ter e que correspondesse à necessidade justificada de uma sequência lógica sem lacunas. Da mesma forma, agora terá que partir dele a primeira vontade, para o exame severo durante a sua procura. Só assim consegue, através de sua própria vontade, mover os pés até então rijamente presos e dar o primeiro passo que conduz à verdade e, dessa maneira, à liberdade na luz. Seu espírito humano é sempre e apenas ele próprio. Pode, deve e tem que pesar tudo, já que lhe foi dado o dom para isso. Tem também, igualmente, que arcar com toda a responsabilidade apenas sobre si próprio, de uma ou de outra forma, não importando o que queira ou faça. A consequência disso, por si só, devia obrigá-lo às mais severas análises. Precisamente essa responsabilidade não somente concede a todos os homens o direito ilimitado de uma tal análise, como isso implica até a mais premente necessidade. Não é absolutamente impróprio considerar isso como um sadio instinto de conservação. Então está aí um trecho e agora vamos procurar refletir um pouco, né? O pior inimigo do homem, sob o ponto de vista estritamente terreno, é o comodismo. E em relação à crença, tal comodismo será sua morte espiritual. Então, o que nós podemos entender nessa frase? Que nós, espíritos humanos, encarnamos aqui na Terra em busca do nosso desenvolvimento espiritual e retorno à nossa pátria, que é o reino espiritual, ou seja, o paraíso. E aqui, justamente nessa densidade e pressão, nós somos obrigados a nos movimentar, tanto física quanto espiritualmente. E então, o que ele está dizendo aqui? Que da mesma forma que um ser humano que é cômodo em suas atitudes, seja no estudo, no trabalho, nas suas atividades cotidianas, ele vai se prejudicar de certa forma, ele não vai evoluir, tanto profissionalmente, enfim, as suas coisas cotidianas vão ficar negligenciadas. E espiritualmente, isso é da maior gravidade possível, que significa que estamos paralisados espiritualmente em nossa evolução, e até podemos nos condenar, porque as crenças espirituais que nós trazemos é o que vivifica
no nosso interior, na nossa essência espiritual. E uma vez estamos parados no nosso desenvolvimento, significa retrocesso, porque tudo vai adiante. E hoje é muito comum, principalmente com o desenvolvimento do raciocínio, do intelecto, as pessoas se concentrarem nas suas ambições, vamos dizer assim, materiais, se movimento, mas só essa parte intelectual, através de estudos, de trabalho. Em relação à crença, muitos resolvem se ficar distantes das crenças, ou seja, não acreditando em Deus, não acreditando em vida após morte, e para se sentir assim, vamos dizer assim, ter mais tempo para as suas outras atividades que ele considera mais importante, que são a busca pelas que está na vista dele, imediata, né? Que são os bens materiais, as suas conquistas profissionais, enfim. E deixar de lado essa questão da essência, sua essência espiritual, da vida espiritual. Agora outros procuram, acham mais cômodo, né? O que escutou dos pais, das pessoas, as crenças já impostas há muitos anos, como, por exemplo, no caso, especialmente dos cristãos, né, chamados cristãos, é aceitar o que foi imposto das igrejas e achar que aquilo que é o correto e fica naquele mundinho, né? Acreditando, assim ele se sente mais tranquilo e vai tocando sua vidinha, né? Profissional, familiar. Mas, principalmente no mundo atual, contemporâneo, as coisas mudaram muito, né? Se exige muito mais movimentação. E a parte material é reflexo da espiritual. Se hoje se o mundo exige, né, o mundo contemporâneo, uma movimentação intensa, seja no estudo, na profissão, para não ficar para trás, vamos dizer assim, espiritualmente também. Hoje as crenças não se pode mais, como antigamente, vamos ver, 500 anos atrás, ficarmos só naquelas crenças que já estavam estabelecidas na sociedade. O mundo ocidental era o chamado cristianismo da religião predominante católica. Todas aquelas concepções, né, que existiram desde a fundação da Igreja Católica, né, no Império Romano. Agora, mesmo no cristianismo primitivo, que tinha aquela pureza, não tinha aquela intenção de conquista, de material, de poder, mas os cristãos daquela época, a predominância era a importância de divulgar a doutrina de Cristo. Não havia outras intenções, assim, materialista, de conquistar mundo, enfim. Que aconteceu quando se tornou oficial, que foi o que o imperador Constantino usou, pode-se dizer, pode-se concluir, que foi se utilizar do cristianismo, que já estava se propagando, né, como uma forma de poder para tentar unir o Império romano e perpetuar seu poder, sua importância. E de certa forma conseguiu, mas através da crença.
aí começou exatamente as ideias humanas a prevalecer. Então está aí o perigo da morte espiritual. Né? Então, o pior inimigo do homem, sob o ponto de vista estritamente terreno, é o comodismo. Em relação à crença, tal comodismo será sua morte espiritual. Aí daqueles que não despertam logo e não optam pela mais acurada análise de tudo quanto chamam crença. Todavia, a destruição aguarda todos quantos ocasionam tal miséria. Os falsos pastores que conduzem o rebanho aos ermos desamparados. Jamais disporão de outro recurso a não ser o de reconduzir as ovelhas desgarradas, pondo-as de novo no caminho verdadeiro. Mas resta a grande questão: saber se ainda disporão de tempo indispensável para tanto. Cada pessoa, por conseguinte, se examine bem antes de resolver doutrinar o próximo. Então, aqui está uma questão da urgência dos tempos, do juízo final. Pois, quando, vamos dizer, há 500 anos, vamos colocar há 500 anos atrás, ainda o juízo final não estava a termo, ainda existiam aquele que errasse, o doutrinador falso, enfim. Ainda existia mais tempo para através de uma encarnação posterior, resgatar, ou mesmo no além. Agora, no termo, no final da conclusão do juízo, é a separação do joio e do trigo. E dessa forma, é muito mais difícil, né? Um resgate. Mas tudo é possível, até enquanto existir ainda o último minuto, enfim, é sempre possível uma absolvição, uma escolha pela luz. E como também pode acontecer o contrário. Sob a pressão do juízo, aquelas más qualidades humanas, enfim, que os mortos vão viver, vamos dizer, aquilo que está dentro de nós vai reviver, seja bom ou não, vai reviver para ser resolvido, para decidirmos qual o caminho que iremos optar. Quer dizer, a ressurreição dos mortos é exatamente isso, o que está latente em nós, né? Que está assim, escondido. Com a pressão do juízo, tudo volta à tona. E então é aí que nós temos que optar qual o caminho, o que fazer, né? Quando as nossas boas e más qualidades vêm à tona, né? E isso cada vez vão ficar mais evidentes, né? Elas vão aparecer via tona, estava lá quietinha no fundo do mar e vão vir à superfície, para então trabalharmos isso. Se nós estivermos ligados à luz, mesmo vindo as nossas más qualidades, nós temos a oportunidade de vivenciar, né? Vivenciar e decidir. E muitas vezes com muito sofrimento, porque elas vêm, nós damos vasas, damos oportunidades para que elas se manifestam e vem um sofrimento muito grande. E o sofrimento pode-se dizer que é uma grande bênção, porque através do sofrimento, desde que ainda existe uma boa vontade no espírito humano, ele vai despertar, ele vai
Procurar refletir qual a razão do meu sofrimento. E nesse estado, sim, ele tem uma oportunidade de refletir, de ver o que está errando, né? Agora, se a pessoa, ao contrário, através do sofrimento, ela se fechar ou se revoltar, então deixar essa reflexão mais espiritual, profunda, de lado e se entregar às coisas materiais, por exemplo, então a criminalidade, enfim, os diversos questões, situações que todo aquele que está encarnado aqui na Terra está sujeito, né? Então ele vai cada vez afundar mais. Aí essa vai ser a morte espiritual dele, né? Praticamente ele não vai ter mais nenhuma chance, né? Agora, esse despertar sempre pode ocorrer, né? E ela se faz exatamente quando está diante da palavra de Deus, a verdadeira palavra. A Bíblia pode-se dizer que ela está muito descaracterizada, vamos dizer assim. Tem que se levar em conta as próprias limitações humanas daqueles que escreveram, mesmo que houvesse inspiração, os próprios discípulos mesmo, estão inspirados, eles tinham suas questões humanas, limitações humanas. Então isso sempre tem que ser levado em conta. E fora, isso estão falando dos bens intencionados, mas fora muitos relatos mentirosos, então distorcidos, e fora os criminosos, né, que introduziram mentiras, como essa questão do nascimento de Cristo. Isso é uma mentira, foi uma mentira dos dirigentes católicos, de que Maria não teve que se relacionar sexualmente com o homem para engravidar de Jesus. Isso é uma grande mentira. Sabemos através da literatura do Grau e do livro Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, e da própria mensagem do Grau, que isso é impossível acontecer nas leis perfeitas de Deus. Então, Maria havia conhecido um soldado romano, né? E havia amor puro. Havia amor puro, porque Jesus não podia ser gerado com um amor impuro. Havia um amor impuro entre dois seres humanos. Porém, como militar, Crioulos teve que seguir seu caminho, né? E quando ele retornou para Nazaré, Maria já estava casada com José. Então, isso daí é uma mentira com a finalidade de atrair adeptos, inventar situações, como a própria essa questão de santificar pessoas e a própria Maria. Maria não tem nada de santa, nenhum ser humano é santo. Podemos nos tornar perfeitos, de acordo com a nossa origem, com a nossa finalidade, mas jamais santos. A santidade está apenas em Deus. Então, esses livros aí, né, a minha mensagem do Graal. Mensagem do Graal tem duas entidades que publicam, né, que é a Fundação da Mensagem do Graal, que é esse livro que eu estou lendo no português europeu. Ela publica em mais de 20 idiomas. O site é www.grau.de. E tem também a Ordem do Grau na Terra, que é www.graal.org.br.
Ela publica no português brasileiro, somente no português brasileiro. E os livros Jesus, o Amor de Deus e os Apóstolos de Jesus também são publicados pela Ordem do Graal. www.graal.org.br. Então aí está. Ai daqueles que não despertam logo e que não optam pela mais acurada análise de tudo quanto chamam crença. É aquela questão do comodismo, as pessoas, principalmente a questão dos familiares. Isso era mais comum antigamente, que não existia os questionamentos, tantas opções de conhecimentos, enfim, tanto científico como relativo à filosofia, a crenças espirituais, né? As próprias divisões também do cristianismo, isso também contribuiu para uma reflexão, né? Não havia mais aquela imposição que existia até a divisão do cristianismo no mundo ocidental através de Lutero, né? O movimento protestante. Então, mas mesmo assim, pode ser que voltamos aí 100 anos atrás, né? Que os filhos geralmente que nasciam de pais católicos, enfim, eles estavam muito apegados àquelas crenças, né? Eu posso falar até pelo meu pai, né? É uma pessoa simples que veio da religião católica e tinha aqueles conceitos e não admitia mais nada, né? E enfim, ele faleceu com as suas crenças, né? Ele praticamente já idoso, né? Havia nascido em 1914, hoje se estivesse vivo ele teria 105 anos. E enfim, é uma questão típica, né? A gente sempre tem esperança, né? que ele, no além matéria, ele de repente possa ter um esclarecimento maior. Só que o melhor local para que obriga a nossa evolução é na matéria, né? Quando um espírito está no além, ele só encontra os de igual espécie. Então, se ele está em uma determinada crença falsa, um erro, ele está convivendo com da igual espécie. E as chances de um despertar espiritual é muito mais difícil. Aqui na matéria são diversas pessoas que se encarnam, tanto esclarecidos como os não, os perdidos também. Hoje, nessa época, encontra de tudo. E até, no ponto de vista vamos dizer, do mal, né? Espíritos que nem podiam mais encarnar na Terra, devido a baixa qualidade humana, propensão para os prazeres terrenos, enfim. Isso formam pontes para que se encarnem esses espíritos, vamos supor que estão perdidos, nas trevas, né? Mas também existe espírito da luz, esclarecidos, que se encarnam, né? E aí é como missão, não é espírito que tinha algo a resgatar, ou então que estão presos naquela lei do karma, né? Resgatando, que é a maioria, né? A grande maioria de nós somos espíritos ainda em processo de desenvolvimento. Então estamos ainda presos àqueles ciclos de reencarnações. E geralmente a maioria tem que
resgatar os karmas, né? Porque o livre-arbítrio foi utilizado de maneira errada, né? Então, o livre-arbítrio, ele está atado, porque o livre-arbítrio mesmo, se ele tá livre, liberto, ele nos impulsiona para a evolução espiritual, porque ele sempre vai sintonizar de acordo com a vontade de Deus. A nossa intuição vai direcionar. Agora, quanto mais nós estamos presos a erros passados desta e de vidas passadas, esse livre-arbítrio atado só vai nos afundando mais nos erros. Então é isso que nós temos, através da palavra viva, libertar esse livre-arbítrio, vamos dizer, escolhermos os caminhos bons. Isso muitas vezes vem através de sofrimentos, muitas dificuldades, mas isso, se você está no caminho certo, não importa. O importante é a meta que você vai estar procurando atingir. Você está numa rota que você tem que é certa. Não importa o que você vai enfrentar. As tempestades, os obstáculos, não importa. Você tem que ir adiante. É isso, porque você tem aquela segurança que está no caminho certo. Aí depende de você, as suas atitudes, a sua persistência, a força que você tem interior para atingir a sua meta e ultrapassar os obstáculos. Ai daqueles que não despertam logo e não optam pela mais acurada análise de tudo quanto chamam crença. Então é isso. Temos que despertar logo, e esse despertar é justamente através da palavra viva. A mensagem do Graal é a palavra viva de Deus. É o Espírito da verdade. Por isso eu sempre falo que temos que reconhecer o Espírito da verdade na mensagem do Graal. Essa é a nossa meta. Esse aqui, eu costumo gravar os vídeos aqui pelo celular, né, que eu acho mais prático do que no computador, e costumo encerrar aqui por esse 30 minutos, por volta de 30 minutos. Então eu espero assim encerrar automaticamente, e aí eu continuo no próximo vídeo para continuar com as reflexões. Então muita luz, muita paz a todos.